Salve minha gente, sejam todos bem-vindos a mais um Bíblia para Preguiçosos. Eu sou Eric Camacho e hoje daremos continuidade à leitura do livro dos Números. Então, você que está comigo já dá aquele like, clique em curtir aí, eu sei que você dá conta disso. Vamos lá. Capítulo 20. Não desconfiar de Javé. A comunidade inteira dos filhos de Israel chegou ao primeiro mês ao deserto de Sim, e o povo acampou em Cádiz. Aí morreu Maria e foi sepultada. Faltava água para a comunidade e as pessoas se amotinaram contra Moisés e Arão. O povo brigava com Moisés, dizendo: quem dera tivéssemos morrido quando nossos irmãos morreram diante de Javé. Por que você trouxe a comunidade de Javé a este deserto para morrermos aqui junto com nossos animais? Por que você nos fez sair do Egito para nos trazer a este lugar deserto, onde não se pode semear sem figueiras, vinhas e romãzeiras, até sem água para beber? Moisés e Arão se afastaram da comunidade, foram para a entrada da tenda da reunião e se prostraram diante dela, com o rosto por terra. Então a glória de Javé apareceu a eles. E Javé disse a Moisés: pegue a vara junto com o seu irmão Arão e reúna a comunidade. Em seguida, na presença deles, ordene que a rocha dê água. Você tirará a água da rocha para dar de beber à comunidade e aos animais. Moisés pegou a vara que estava na presença de Javé, conforme este lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram a comunidade diante da rocha. Então Moisés lhes falou: ouçam, rebeldes, vocês acreditam que poderemos tirar água desta rocha? Moisés levantou a mão e bateu na rocha 2 vezes com a vara. A água jorrou em abundância e a comunidade e os animais puderam beber. Então Javé disse a Moisés e a Arão: já que vocês não acreditaram em mim e não reconheceram a minha santidade na presença dos filhos de Israel, vocês não farão esta comunidade entrar na terra que eu vou dar a eles. Essa é a fonte de Meriba, onde os filhos de Israel discutiram com Javé, e ele manifestou a sua santidade para eles. Pedido de passagem. De Cádiz, Moisés mandou mensagem ao rei de Edom, com esta mensagem: assim diz o seu irmão Israel: você sabe as dificuldades que temos passado. Nossos antepassados desceram para o Egito, onde moramos por muito tempo. Os egípcios, porém, nos maltrataram, a nós e aos nossos antepassados. Então gritamos para Javé e ele nos ouviu, e mandou um anjo para nos tirar do Egito. Agora estamos em Cádiz, cidade que fica nos limites do seu território. Deixe-nos atravessar o seu país. Não passaremos pelos campos, nem pelas vinhas, e não beberemos da água dos poços. Seguiremos pela estrada real, sem nos desviar nem para a direita nem para a esquerda, até atravessar o seu território. Mas o rei de Edom respondeu: não passe pelo meu país. Caso contrário, marcharei contra você com a espada. Os filhos de Israel insistiram: seguiremos pela estrada principal. Se nós ou nossos animais bebermos da sua água, pagaremos o preço a você. Deixe-nos atravessar a pé. O rei de Edom respondeu: não atravessem. E saiu ao encontro deles com muita gente fortemente armada. Como Edom não quis deixar os filhos de Israel atravessar o território dele, tiveram que tomar o desvio. Morte de Arão. A comunidade dos filhos de Israel levantou acampamento em Cádiz e chegou ao monte Hor. Javé disse a Moisés e Arão: perto do monte Hor, na fronteira da terra de Edom: Arão vai se reunir com seus antepassados e não entrará na terra que eu vou dar aos filhos de Israel, porque vocês foram rebeldes às minhas ordens na fonte de Meriba. Tome Arão e seu filho Eleazar e faça-o subir ao monte Hor. Tire as vestes sacerdotais de Arão
e vista com elas o filho dele, Eleazar, pois Arão se reunirá com seus antepassados e morrerá aí. Moisés fez conforme Javé havia ordenado, e subiram ao monte Hor, diante de toda a comunidade. Moisés tirou as vestes sacerdotais de Arão, e com elas vestiu o filho dele, Eleazar. Arão morreu aí, no alto do monte. Moisés e Eleazar desceram do monte, e toda a comunidade viu que Arão tinha morrido. E toda a casa de Israel chorou por Arão durante 30 dias. Capítulo 21. Consagração ao extermínio. O rei de Arade, o cananeu, que habitava o Neguebe, ficou sabendo que os filhos de Israel vinham pelo caminho de Atarim. Então os atacou e capturou alguns como prisioneiros. Então Israel fez um voto a Javé: se entregares este povo em meu poder, eu consagrarei suas cidades ao extermínio. Javé atendeu a Israel e lhe entregou os cananeus em seu poder. Então os filhos de Israel os consagraram ao extermínio, junto com as cidades deles, e o lugar ficou sendo chamado Horma. O sinal de salvação. Do Monte Hor, eles tomaram o caminho para o Mar Vermelho, contornando o território de Edom. Mas o povo não suportou a viagem e começou a murmurar contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que nos tiraram do Egito? Foi para morrermos neste deserto? Não temos nem pão nem água, e estamos enjoados desse pão de miséria. Então Javé mandou contra o povo serpentes venenosas, que os picavam, e muita gente de Israel morreu. O povo disse a Moisés: pecamos falando contra Javé e contra você. Suplique a Javé que afaste de nós estas serpentes. Moisés suplicou a Javé pelo povo, e Javé lhe respondeu: faça uma serpente venenosa e coloque-a sobre um poste. Quem for mordido e olhar para ela ficará curado. Então Moisés fez uma serpente de bronze e a colocou no alto de um poste. Quando alguém era mordido por uma serpente, olhava para a serpente de bronze e ficava curado. Continuando a caminhada, os filhos de Israel partiram e acamparam em Obote. Depois partiram de Obote e acamparam em Jeabarim, no deserto que faz limite com Moabe, ao lado onde nasce o sol. Daí partiram e acamparam junto à torrente de Zared. Daí seguiram e acamparam no outro lado do rio Arnon, no deserto que sai do território dos amorreus, pois o Arnon é fronteira entre Moabe e os amorreus. Assim se diz no livro das guerras de Javé: Vaeb, junto de Sufa e os afluentes de Arnon, a ladeira das torrentes que correm na direção da sede de Ar, junto à fronteira dos territórios de Moabe. Daí partiram para Beer. Esse é o poço onde Javé disse a Moisés: reúna o povo e eu lhe darei água. Então Israel cantava esta canção: brota, poço, cantem para ele, poço que príncipes cavaram e chefes do povo abriram com cetros e bastões. Daí foram para Matana, de Matana para Naaliel, de Naaliel para Bamote, e de Bamote para o vale do campo de Moabe, em direção às alturas do Fasga, que domina o deserto. Primeiras vitórias. Israel enviou mensagens para dizer a Seom, rei dos amorreus: quero atravessar a sua terra. Não nos desviaremos pelos campos ou vinhas, nem beberemos águas dos poços. Iremos pela estrada real até atravessar o seu território. Seom, porém, não permitiu que Israel lhe atravessasse o território. Reuniu todo o seu povo, saiu contra Israel no deserto e atacou em Jaza. Israel, porém, o derrotou pela espada e conquistou-lhe a terra desde o Arnon até Jaboque, até o país dos Amonitas, pois Jazer se encontrava na fronteira amonita. Israel conquistou-lhe todas as cidades e se estabeleceu em todas as cidades dos amorreus, Ezebom e os povoados de seu território. Ezebom era a capital de Seom, rei dos amorreus.
Ele havia lutado contra o rei anterior de Moabe, de quem havia tomado todo o território, desde o Jaboque até Arnon. Por isso, cantam os poetas: entrem em Rezebom, que seja edificada, restaurada a capital de Seom. Saiu fogo de Rezebom e chamas da capital de Seom. Fogo que devorou Ar-Moabe e consumiu as alturas do Arnon. Ai de você, Moabe! Você está perdido, povo de campos. Seus filhos fugiram e suas filhas ficaram escravas de Seom, rei dos amorreus. Nós crivamos todos de flechas. Tudo ficou destruído desde o Rezebom até Dibom. Tudo devastamos até Nofe. Tudo aquilo que se estende até Medaba. Israel se estabeleceu então na terra dos amorreus. Moisés enviou exploradores até Jazer, e Israel se apoderou dela e dos povoados do seu território, expulsando os amorreus que aí dominavam. Depois, mudaram de direção e subiram pelo caminho de Bazã. Então Og, rei de Bazã, com todo o seu povo saiu contra eles e os atacou em Edrai. Javé disse a Moisés: não tenha medo dele, porque eu vou entregá-lo em seu poder com todo o povo e a terra dele. Trate-o como a Seom, rei dos amorreus que habitava em Ezebom. Os filhos de Israel o derrotaram e também os seus filhos e todo o povo dele, sem deixar ninguém com vida, e tomaram posse do território dele. É isso aí, terminamos então a leitura de mais 2 capítulos aí do livro de Números. Se você está comigo, diz aí: eu estou com Israel, tá bom? Comenta aqui embaixo: eu estou com Israel. Um grande abraço a você que acompanhou o vídeo até o final. Deus continue te abençoando. Faça um excelente dia. Grande beijo no seu coração e até a próxima. Tchau.